tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, hoje estou de jeans, com o cabelo levemente umedecido. Não tá das melhores Eu já te falei pra tu ir hoje. no Marquinhos, cara. Resolve esse problema. Eu vou precisar converter o meu Tu vai cabelo ser nesse. eternamente Ana Maria Braga aqui no Não, hoje eu tô menos Ana Maria Braga. E menos Dilma, por incrível que pareça. Hoje eu tô mais uma... Como é que eu posso dizer? Eu não sei exatamente. Eu tô meio Deixa nos Superman. comentários aí. Deixa nos comentários. Qual personagem que meu cabelo tá parecido nesse episódio? Eu me chamo Matheus Fernandes, não sei se já disse, mas aqui ao meu lado, sempre com cabelo na régua, muito bem penteado, de barba muito bem feita, de azul. Jovessi Júnior, de azul porque o dia merece, o episódio merece. Verdade, Né? verdade. Inclusive, verdade. o teu jeans também favorece o azul do dia Verdade. de hoje. Estamos aqui para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. Exato. Gosto de reforçar, se você é um ordinário, vá se converter. Importante. E é isso, deixa aqui seu comentário, né? Compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja. Faz um grupo com um total de quantas pessoas, Matheus? 1024 É o pessoas. máximo de pessoas que cabem no grupo, então faz. Vai dar trabalho? Talvez, porque é muita gente. Mas não é obrigado você botar esse tanto de gente, né? O importante precisa. é Às fazer vezes o a grupo. pessoa nem tem 1024 amigos. Quem tem 1024 amigos? Ninguém tem 1024 amigos. Se você tem 1024 amigos, comenta aí que eu quero ser seu amigo. Você é uma pessoa legal, né? Tem esse tanto de gente. Mas é isso, deixa aí, faz o grupo, compartilha. A evangelização depende do seu compartilhar. E sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Vitória Maria. Salva de palmas! Hoje com coro de palmas, porque o nosso bastidor tá Vitória recheado. Maria. Que maravilha! Exatamente. Bem-vinda, Vitória. Bom recebê-la aqui. Bom recebê-la. A alegria é minha. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e de conhecer um pouquinho o que é que tá aqui atrás dessa farda. Olha aí, ó. Importante, Sensacional. importante. Meu povo. Vitória Maria. Eu ia dizer Maria Vitória. Eu ia de lá pra cá, né? Mas Vitória Maria. Ela que é membro da comunidade Casa da Paz, Maria de Nazaré. É cerimonialista. Imagino que extremamente organizada. E é bailarina também. Olha só que legal. Eu achei legal. isso curioso, achei muito legal. Muito legal. Exatamente. E ela tá aqui hoje para contar um pouquinho da sua história pra gente. Não é isso? Toda conversa aqui no Dom Pod, ela começa pelo princípio. Certamente. Obviamente, né? Mas assim, a gente sempre começa com uma mesma pergunta, né? Como que começa a história do nosso convidado com Deus? E com você não vai ser diferente. Como é que começa a história da Vitória com Deus? Foi pequenininha? Foi semana passada? Não foi semana passada. Mas onde foi que aconteceu? Minha história é longa, viu? É assim que a gente Estamos num gosta. lugar bom. Esse é o lugar ideal. Então Quando a vamos pessoa lá. tem uma história longa, eu preciso falar menos. Eu amo isso. Então vamos lá do princípio, né? Eu sou natural de Campina Grande, lá na Paraíba. E minha família sempre foi muito unida à Santa Igreja, de princípios e valores riquíssimos. E eu louvo a Deus pelos pais que Ele me deu. Então, nós crescemos sempre junto à Santa Igreja. Não podia faltar uma missa, adoração e vida sacramental. Então, meus pais foram sempre muito exigentes. Estudei em colégio religioso também, que favoreceu um crescimento espiritual muito grande. E foi naquela escola que eu senti um chamado de ser mais de Deus. Não sabia como, mas um certo dia a superiora olhou para mim e disse: olha, Vitória, Deus tem um projeto na sua vida. Caramba, na lata, assim. Na lata. E eu só olhava para ela porque eu não entendi o que é projeto de vida. Não chamou nem no campo. Mandou. Foi direto, viu? E meu coração daquele jeito. E você não vai entender agora, mas lá na frente você vai compreender. E aquilo eu guardei no meu coração. Ela pediu: guarde isso no coração. E eu guardei. Mas aquilo ficava latejando dentro de mim o que era que Deus queria da minha vida. Tudo bem. Passei 3 anos nessa escola. Foi a melhor parte da minha infância. Era um colégio vicentino, que eu sei que os vicentinos são bem fortes por aqui, né? Sim, é verdade. Então, você que é vicentino, que está escutando, né? Eu sou uma sementinha também da família vicentina. Olha aí que maravilha.
Então, eu cresci com aquilo dentro do meu coração, querendo descobrir o que é que Deus queria de mim. E eu sempre percebi que minha família era diferente. Pelos princípios, pelos valores, né? Então, aquilo me fazia alimentar aquilo que estava guardado dentro do meu coração, que para mim eu não sabia o que era. Estava escuro ali, mas estava dentro, né? Então, certo tempo ali da minha caminhada em Campina Grande, meu pai precisava ser transferido para João Pessoa. Então, para mim, aquele momento foi a minha grande perda. Eu tinha que sair da escola. Caramba. Então, assim, eu disse, meu Deus, doeu mais do que me afastar da família. Era como se meu tesouro estivesse ali, né? Mas minha mãe e meu pai, né? Se não, onde eu for, você tem que ir. Inclusive, a madre chamou meus pais e pediram para que eu ficasse com ela. Caramba, foi mesmo. Olha só. Minha mãe disse, nada disso. A filha é minha. Com licença. E ela é de menor ainda. Eu tinha só apenas, acho que ia fazer 12 anos ainda. Olha só. Né? Tudo bem, fomos para João Pessoa. Tínhamos família em João Pessoa. E chegando lá, né, nós iniciamos a nossa caminhada numa comunidade bem pequena, comunidade paroquial. Meus irmãos são músicos. Então, assim, a arte sempre foi muito envolvente da nossa família. Meus irmãos queriam ser músicos seculares, Sim. né? E eu também queria dar uma ajudinha a eles, né? Quem sabe a dançarina da banda de forró, né? Exato, olha, tá lá. Mas não era aquilo que Deus queria pra minha vida, né? Eu sabia. E através da música, meus irmãos estavam tocando numa festa paroquial. Um forrozinho lá bom, né? Porque Paraíba, né? Vocês sabem, né? Aí sim. E a gente se encontrou com os membros da Casa da Paz nessa festividade. E eles chamaram o meu irmão mais velho, o Alan, que eu tenho um grande apreço por esse meu irmão, e chamou ele para tocar no retiro de carnaval. Porque estava faltando um tecladista, meu irmão é tecladista. E ele foi. Quando ele voltou desse retiro, ele já voltou diferente. Eu disse, maninho, o que é que tu tem? Não, eu tô pensando em deixar tudo seguir Jesus. Você tá ficando doida? E pra seguir Jesus precisa disso tudinho? Eu fiz, precisa. E ele voltou decidido. Chamou meus pais na mesa e contou, pai, eu vou iniciar um processo vocacional, eu vou deixar tudo e vou seguir Jesus. O retiro já na comunidade. O retiro na comunidade. Retiro de carnaval. Ele foi somente como músico. E já retornou como vocacional. E ele iniciou o processo do vocacionado, 6 meses, foi acompanhado, isso externo, né? E depois, quando passou os 6 meses, ele foi para a experiência de vida. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com a Casa da Paz. Até então não tinha tido, só tinha escutado essa história do meu irmão, né? Ah, tu não tava no festejo? Não estava no retiro, estava bem longe. Então, quando eu tive o meu primeiro contato com a Casa da Paz, contato físico, né? Eu me apaixonei pela simplicidade da casa. Era uma casa pequena, mas todos que estavam ali transmitiam Deus de uma forma na alegria e na simplicidade que eu disse, eu acho que eu encontrei meu lugar. Tudo bem, mas guardei no coração ainda. Sabia que não era a minha hora. A partir da entrada do meu irmão na experiência de vida, nós começamos a participar da Casa da Paz. Eu me tornei serva mirim, ajudava na catequese, dava aula de balé às crianças, que já eu conto um pouco das crianças da Casa da Paz. E aquilo foi me cativando, e eu me encontrei realmente na Casa da Paz. Mas eu não entendia ainda o que era vocação, o que era chamado, então eu só observava e contemplava a vida do meu irmão. E a partir daí a gente eu me tornei serva da Casa da Paz. Meus pais, eu era serva mirim, porque eu tinha 12 anos. Meus pais também começaram um processo de formação para se tornarem membros de aliança. E eu junto com eles. Foi a família inteira para o... Calma! Então, depois de acho que uns 2 anos e meio do meu irmão, do mais velho, né, que foi, aí meu irmão do meu também foi para um retiro. Ele trabalhava, ele namorava, e ele foi-se embora para esse retiro de São Bento, que São Bento é um dos nossos baluartes.
um retiro de cura e libertação, e realmente ele foi curado e liberto, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E lá ele recebeu um chamado também. E ele chegou em casa com a mesma história do meu irmão primeiro. Eu recebi um chamado e eu vou deixar tudo. Trabalho, namorada, tudo. E vou seguir Jesus. Vá com Deus, meu irmão. Isso eu já estava muito engajada na comunidade, porque nesse tempo já existia o Exército de Deus e também o Ministério de Artes, que eram as minhas duas paixões. Então, o forte meu, assim, da Casa da Paz, que me chamava muito a atenção, era ser do Exército e ser ministra de artes. E eu continuei na Casa da Paz nesse serviço e também no serviço de catequese com as crianças. Daí, eu comecei a me engajar na formação de aliança. Sim. Porque senão eu quero ser aliança, porque aliança, tô vendo que vida é algo mais radical, então vamos por aqui primeiro, né, para beber dessa água, que eu acho que é mais gostosa. Tudo bem, meus pais já estavam bem à frente da minha formação e eu recebi o primeiro sinal ainda de aliança. Então ficou meus pais e eu como membros de aliança. E muito felizes. Sempre fui. E meus irmãos como vida lá. E eu super feliz por eles, né? Porque eu me encantava com a vocação deles, né? Pela decisão, pela coragem de deixar tudo e seguir Jesus. E Jesus foi tão inteligente, né? Porque ele é muito inteligente. Ele usou daquilo que meus irmãos amavam, que era a música. Porque meu irmão mais velho, ele é tecladista. E meu outro irmão, ele é percussionista e canta. Então, Nosso Senhor utilizou realmente do amor que eles tinham, onde eles queriam ir para o meio secular, e Jesus disse, então vem cá, que vocês são meu, né? E tudo bem, e assim nós continuamos na Casa da Paz, né, nesse processo, e cada vez mais realmente eu sempre me encantava com o carisma, pelos trabalhos, pelas ações, né, que a Casa da Paz é o meu grande amor, né? Que legal. Mas já eu conto da Casa da Paz. Então, depois de uns 2 anos e meio ainda do meu irmão do meio, aí meus pais foram para um retiro. Eu já até imagino o próximo capítulo. Esse retiro. Aí meus pais foram para um retiro, passaram 3 dias a pão e água. Uau. E eles voltaram realmente transformados. Os pais que eu consegui, que eu já amava, depois daquele retiro, aí eu amei mais ainda. Porque eles sentaram na mesa comigo. Vitória, eu preciso conversar com você. E eu já, depois de um retiro, vem alguma coisa. E minha mãe olhou pra mim e fez... Vitória. Ai, toda vez que eu lembro. Quando eu era muito jovem, Jesus me chamava para servir a Ele. Eu sentia que Jesus me chamava para servir, mas meus pais nunca deixaram. E depois de velha, Ele não desistiu de mim. Então eu vou deixar tudo e vou seguir Jesus. E aquilo naquele momento para mim, assim, foi um choque. Porque naquele ano, era o ano que eu tinha planejado tudo para minha vida. Era o ano que eu ia prestar vestibular, que eu ia fazer cursinho, que eu ia começar a trabalhar, que eu queria começar a criar, né, a minha própria vida. E eu tinha 16 anos. E aquilo, para mim, foi um choque, porque eu sabia que tudo aquilo que eu tinha planejado, eu não ia conseguir fazer nada. Porque eu era de menor. E para onde meus pais fossem, eu tinha que ir. Mas aquela decisão dos meus pais me fizeram pensar muito. E me fez voltar lá na minha infância e talvez encontrar aquilo que estava dentro do meu coração. Então, o que é que meus pais fizeram? Eles venderam tudo. Tudo. E deram aos pobres. Caramba. Tudo que tinha. A gente ainda, antes de ir para a Casa da Paz, ainda demorou alguns meses de aluguel para se organizar. Mas ele quis primeiro dar tudo. Então, essa decisão dos meus pais me fizeram compreender que minha família realmente tinha algo diferente. Então, meus pais foram para a comunidade, eu fui com eles. E eu fui bem clara com eles, olha, eu tô indo por amor e obediência a vocês.
mas por minha vontade, não. Mas não tem problema não, minha filha. Quando você chegar lá, você se encontra. Então, os primeiros meses foram bem difíceis para mim, porque a realidade de vida, né, de estar ali dentro, é totalmente diferente de estar lá fora. E eu tive que mudar a minha vida por completo. E a partir da decisão dos meus pais, ainda eu demorei uns 9 meses, mas eu sabia que ali era meu lugar e que minha vocação era também servida. Já estava em ti. Já assim, e minha fundadora, minha eterna fundadora, né, ela falou pra mim assim, eu pensava que você ia ser a primeira. Caramba! Mas eu fui a última, né? Então, quando eu entrei na comunidade, aquilo mexia muito. Sendo só filha de Afonso e Cleide, era um vazio dentro de mim, faltava alguma coisa. E eu insistia ali em mim mesma, em continuar sendo só filha, mas eu sabia que Deus me pedia o mais, o algo a mais. Ele queria o tudo, né? E certo dia eu estava num local da comunidade, de olhos fechados, e pensando, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Algo me pede mais. E eu comecei a pensar numa música, que eu gosto muito, que é a minha música vocacional, que é Passarinho, da Kelly Patrícia. Sim. Eu comecei a pensar na música. Eu queria ser um passarinho, eu queria ser um passarinho. E eu só sentia aquela pessoa chegando perto de mim. E ela começou a cantar a música. Era minha fundadora. E ela disse assim, Vi, ela me chamava de Vi. Eu sei que você se sente um passarinho preso na gaiola. Mas só será capaz de alçar voos se você mesmo abrir a gaiola. Talvez chegou a hora. Aí você vai ser o passarinho que você tanto deseja. E ela começou a cantar pra mim. Águia não sou, meu Senhor, nela trago tão somente um olhar e também no coração a inspiração do seu voar. Pronto. Aqui não é mais meu lugar não é na gaiola. Aí foi quando eu tomei a decisão de pedir também para se tornar membro de vida. E meses depois ela marcou a minha entrada para me tornar membro de vida, né? E hoje eu tenho a graça de contemplar uma família toda consagrada. Caramba, isso é surreal. Surreal. Como é que... Tipo assim, quando você imagina os irmãos... ok, todos os meus irmãos... Já é um negócio absurdo, né? Não, todos os meus irmãos são consagrados. Agora minha família inteira... é uma grande bênção. Meu Deus do céu, que coisa boa. Que coisa boa. Vai ter um monte de gente em casa agora. Pra onde é esse retiro? Ah, mas esse retiro aí que o pessoal vai. Esse retiro é milagroso, viu? Não, eu tô curiosíssimo. Vou viver, vamos atrás. Tem um monte de mãe, uma hora dessa assim, dizendo: meu filho, tem um negócio no retiro. Tem. É isso aí. E Vitória, agora, enquanto esse episódio tá sendo gravado, a peregrinação tá acontecendo aqui, né? Aqui em Teresina, se você é, sei lá, de qualquer outro lugar do mundo, estamos em Teresina. E a imagem da Virgem de Fátima tá por aqui. Só que tem uma equipe que, assim, que a gente olha e... Opa, tem um negócio aqui acontecendo. Tem uma coisa aqui que é... E nem é o bom. E nem é o BOP, porque eu pensei que fosse a Guarda Nacional quando eu olhei a primeira vez. E aí eu vi nas costas do uniforme Exército de Deus. O que é o Exército de Deus e como é que ele nasce? Como é que é a atuação desse... É um apostolado? É um serviço específico para essa peregrinação? Como é? Bom, o Exército de Deus é uma missão da Casa da Paz. É uma das missões da comunidade Casa da Paz. Esse grupo iniciou com 16 jovens que eram filhos dos membros da comunidade. Então, nós sentimos no coração um desejo enorme de rezar. O nosso desejo era se reunir e rezar, ser jovens de oração. A hora de oração
quente, fervorosa, do fogo de Pentecoste. Sim. E a gente rezava muito, muito mesmo. Todas as semanas nós nos reunimos para rezar. Então, o nosso desejo ali era ser um grupo de oração, um grupo jovem de oração. De repente surgiu esse nome. A inspiração através da nossa moderadora, a fundadora do Exército, que é a Capitã Sheila, que hoje é a moderadora da Casa da Paz. Então, ela sentiu esse desejo de, não, vamos colocar o nome Exército de Deus. A gente é Exército de Deus. Vamos. E a gente continuou na oração. Mas a gente sentia que existia algo para acontecer naquele grupo e que Deus ele pedia algo a mais. E a gente começou a rezar pedindo, né, o discernimento e a inspiração de Deus, o que era esse algo a mais. Foi quando a nossa capitã, né, nos reuniu e disse, olha, vamos formar um grupo onde os jovens encontrem em vocês, através daquilo que vocês passam, uma diferença. Mas como? Aí, Exército de Deus, exército, disciplina. Esse grupo precisa de disciplina. Se a gente mostrar isso aos jovens, isso vai ser interessante, vai chamar a atenção deles. Mas que disciplina? Aí ela teve o discernimento, a disciplina militar. Caramba. Então, o primeiro propósito era a espiritualidade. Então, nós unimos. Então, a nossa forma de conduzir e formar cada componente do Exército é a espiritualidade e a disciplina militar. A partir disso, aquele componente, aquele recruta, é formado a ser um guardião da Virgem Maria. Então, nós iniciamos com 16 jovens. Então, quando houve toda essa inspiração, aí a gente lembrou de um membro da comunidade que era do Exército Brasileiro. Olha só que legal. Ele foi sargento do Exército Brasileiro. Então, ele deve saber muito conteúdo. Vamos chamar ele. E a gente chamou ele. Então, ele foi o nosso grande primeiro formador. Agora, ele foi um formador bem rígido. Exército. Né? Você que sabe o que é o Exército Brasileiro. Então, o que é ruim seria melhor se fosse pior. Então, assim, ele se inspirou de uma forma, mas eu acho que foi a mais do que ele aprendeu lá no Exército Brasileiro. Mas o nosso anseio era tão grande que a gente topava tudo. Então, a gente começou a ter essa disciplina militar, né? Através da Ordem Unida, né? A aprender a marchar, aprender todos os comandos perfeitamente, para que a partir dali a gente pudesse compreender qual seriam as missões daquele grupo. Então, a gente passou por um grande processo de formação com esse senhor, né? Sargento Eduardo, nosso querido Eduardo. Senti uma mágoazinha, né? Senhor, lembrou do... Mas, lembrou dos exercícios. Se eu pudesse voltar atrás, aquele tempo eu voltava, porque vale a pena até as cicatrizes que nós temos no corpo. Graças a São Deus. coisas que a gente sofre, mas só serve pra sentir saudade. Isso. Então, quando nós iniciamos a formação, aí ele disse, vamos fazer um acampamento. Então, a gente pensava que o acampamento ia ser um final de semana, mas o acampamento foi 8 dias. Olha só. Então, você sabe que em 8 dias dentro de um exército pode aprender muita coisa? Pode. Então, assim, sobrevivência, né? Disciplina. Quanto mais eles colocavam coisas difíceis, a gente tinha o desejo de aprender. Porque todas as provas que nós fazíamos, existia um sentido cristão. Tudo a gente levava com um sentido cristão. Todas as provas. Você está passando por isso, você vai passar por isso. Então, aquilo motivava a gente de uma forma que a gente não tinha vontade de desistir, não. Porque tinha pressão PPS, viu? Tinha pressão psicológica. Mas quanto mais nos pressionava, a gente tinha desejo de prosseguir. Então, a partir dessas formações, né, e a gente começou a levar isso para as ruas, né? Para as pessoas conhecerem o que realmente era o Exército. Nossa primeira missão foi na Catedral, né, da Paraíba, a Diocese da Paraíba, né? E foi para fazer um cordão de isolamento.
E a partir daquele cordão de isolamento, a gente disse, não é só isso, não. Então, a partir do cordão de isolamento, Nosso Senhor inspirou a corrente de São Miguel. Então, a gente passou por um treinamento para que aquele cordão de isolamento não fosse cordão de isolamento. Para nós, era a corrente de São Miguel. Então, nada poderia passar. Então, ali foi a nossa primeira inspiração, né? Então, nossa primeira missão foi um cordão de isolamento. Não tínhamos fardamento nesse tempo. Há quase 16 anos atrás, a gente era todo mundo com a calça jeans, tênis preto e aquela blusa camuflada do exército brasileiro, né? E era a nossa alegria. Pra gente ali, para nós, era um fardamento como se fosse de oficial, né? Só que a igreja começou a chamar a gente. Vocês são diferentes. Por que vocês não fazem uma guarda? Então, a gente começou a fazer um treinamento para fazer guardas, né? Para fazer a guarda de andores. Então, a gente foi descobrindo realmente os meios do que era o exército. Mas a nossa missão mesmo do exército não era guardar, não era fazer cordão de isolamento. Então, a gente começou a ver o histórico do exército, o que era o exército. Então, nossa missão é resgatar vidas para Cristo. Por meio de um encontro pessoal com Deus, nós podemos transformar alguém. Então, o primeiro passo a ser do exército de Deus é ter um encontro com Deus. E a partir desse encontro, a gente vai formando aquele jovem para ser realmente um guardião. Né? E assim como o exército brasileiro, né, tem a missão de guardar, né, a pátria, né? A nossa missão é guardar e defender a pátria celeste por meio da Santa Igreja. Então, essas são as grandes missões do exército. Salvar vidas e guardar aquilo que é sagrado. E se preciso for, daremos a nossa vida até o sangue. Então, a gente foi compreendendo a dimensão do que era ser exército de Deus. E através de que a igreja local reconheceu realmente o que era o exército de Deus. Então, a partir daí, a gente foi crescendo. Né? No começo, no nosso primeiro fardamento, para se ter um fardamento, era necessário passar por um processo de formação e de relação. Né? Então, a gente suava muito para ter um fardamento. Nosso primeiro fardamento foi camuflado. Foi quando a gente se encontrou com o exército brasileiro, né? Em algumas missões, e ele fez, gente, vocês são a gente? Quem são vocês? Aí, o exército brasileiro chamou a gente e disse, eita, e agora? Vamos ser detidos. E a gente foi, né, com a nossa documentação, tá lá, ele fez, olha, é bonito a missão de vocês, mas vocês não são o exército brasileiro, então vocês não podem usar essa farda. Mas eu quero ajudar vocês. Então, teve um anjo, apareceu um anjo no exército brasileiro, e que a gente, até hoje, tem um grande carinho por ele, onde ele começou a nos ajudar. Vocês precisam de um direcionamento, vocês precisam ter a própria identidade de vocês. Então, vocês precisam realmente retirar de vocês o fardamento camuflado. Para nós foi bem dolorido. Porque a gente lutou muito para ter a nossa primeira formatura, porque tem formaturas também. Um processo de formação até a sua formatura. E pra gente foi uma dor ali, né? Estavam arrancando a nossa pele, porque a gente sempre dizia, o camuflado é a nossa pele. O fardamento é a nossa pele. Então, assim, foi bem dolorido. Mas a gente percebeu que realmente ali foi um sinal de Deus. Então, através de grandes missões que a gente fez, uma das foi com a guarnição da imagem Nossa Senhora Aparecida, que estava peregrinando todo o Brasil. Sim, né? sim. Então, depois de usarmos o camuflado, nós usamos uma roupa de cadete oficial branca e azul. Mas a partir dessa missão com Nossa Senhora Aparecida, aí houve um discernimento no grupo, que nós deveríamos usar o azul. O azul em homenagem à Nossa Senhora, a Generalíssima, né? E tem detalhes dourados, que aparenta com o amarelo, que significa que nós servimos a realeza de Cristo. Então, por isso existem essas cores dentro do exército de Deus.
Então, assim, existem muitas histórias do Exército de Deus, mas que a gente foi crescendo aos poucos. Cara, eu fiquei curioso para entender como é que é o crescimento de patente dentro do Exército de Deus, né? Porque assim, tem um conhecimento da área militar mesmo, né? Mas dentro do Exército de Deus, como é que funciona, né? Porque você falou que tem a formatura e tudo, Sim. tem o período, como que funciona? Tem arma de fogo. Calma, que a gente tem arma também, viu? Aí sim. Bom, existe o alistamento, depois ele se torna um recruta, depois um soldado, existe um processo de formação, um período mais extenso sendo soldado, e a gente vai avaliando aquele guardião no seu crescimento espiritual e também a sua formação diante das realidades do exército. A partir daí, não é por merecimento, né? Ou não por tempo, as patentes, né? Mas quem inspira ao recebimento, à troca de patentes, de hierarquias, é a parte da nossa capitã, onde ela reza, e em oração ela recebe a resposta. Se aquele guardião deve, né, continuar a erguer sua patente. Entendi. Então, essa formação, vamos dizer assim, física e espiritual, ela permanece até... Não é tipo assim, que começa a espiritual e depois vai pra física. Não. Elas permanecem juntas Unidas. no processo inteiro. Até o fim. Cara, que legal. Que interessante, interessante. Eu fiquei me perguntando, porque lá no começo você falou que teu pai tinha sido transferido. Ele também era militar? Ou Não. Era outro trabalho? Era outro serviço, era. Então, essa parte do militarismo, por assim dizer, partiu da capitã. Isso. Foi isso. E aí, outros membros tinham alguma ligação com o exército? Ou foi tipo assim, caramba, realmente é meio que isso. Tipo, foi confirmado no coração de todo mundo, ou mais alguém ali tinha... O único que tinha a experiência era o sargento, né? Ou os outros, ninguém tinha conhecimento de nada. Então, assim, até pra aprender, a gente durou um tempo, né? Ralou bastante, porque a gente não sabe... Eu imagino. Olha, pra marchar era uma graça, todo mundo marchando, era incrível. Os primeiros, né? Era muito grito pra... Então, assim, era incrível. Caramba, que legal. Eu sempre fui a última da fila, né? Graças a Deus, porque eu era sempre a menor, né? Então, eu colava dos pés e os outros estavam na frente, né? Mas, assim, é incrível perceber o agir de Deus dentro do exército. Porque nós não imaginávamos chegar nessa dimensão que hoje o exército de Deus é. Né? Então, a nossa história de vida do exército, realmente a gente encontra o dedo de Deus. Ele mesmo escreveu. E em falar em patentes, né? Existem as hierarquias celestiais, né? Dentro do exército. Sim. Nosso general é Jesus Cristo. Aí existe a coronel, que é a Virgem Maria, e o tenente-coronel é São Miguel Arcanjo. Então, as demais, abaixo disso, existem as pessoas mesmo, né? Mas essas ninguém toma lugar. Que legal, que legal. Com relação a essa missão mesmo de fazer a guarda da imagem de Fátima, né? Como foi que chegou para vocês, né? Essa missão, como foi para vocês receber essa missão? Como é que aconteceu? Bom, a peregrinação, essa não é a nossa primeira peregrinação com imagens vindas do santuário. Essa é a quarta. Então, assim, nós já tivemos outras na Paraíba. Um Servita, que é o grupo onde nós estamos unidos, né? Para cumprir essa missão. Conheceu, através das guarnições feitas em paróquias, né, das nossas divulgações, o trabalho do Exército de Deus e da Casa da Paz, e nos convidou a auxiliar nas peregrinações da Paraíba. A primeira, a gente estava só ali do lado, não existia o toque da imagem, apenas a gente realmente era um auxílio. Depois, recebemos a responsabilidade de seguir com a imagem. E essa peregrinação de agora, né, para nós, assim, é uma graça muito grande, porque é confirmação de que o Exército de Deus realmente é vontade de Deus. É isso, né? isso. É realmente a gente perceber que existe uma verdade entre o céu e a terra dessa missão, né? Então, quando recebemos a missão da peregrinação,
trouxe para nós essa certeza. Que muitas vezes na nossa caminhada a gente cria dúvidas, né? Sim. Mas assim, a Virgem Maria, ela sempre se mostrou muito presente no exército de Deus. Sempre esteve à frente de todas as nossas batalhas. Então, a peregrinação veio trazer para nós a certeza de que o exército de Deus não é só um grupo de oração. Mas nós nos tornamos essa ponte que, através do nosso levar a imagem, né, nós somos a ponte desse encontro da Virgem Maria com os filhos. Né? Então, não é só carregar uma imagem. Não é. Né? Em o nosso exército existe uma espiritualidade no nosso fazer. Então, a gente estuda a gente tem toda uma logística, né? De como conduzir a imagem, de como retirar a imagem, de todos aqueles cuidados, mas não é só isso. O nosso desejo é que realmente, através de nós, né, as pessoas olhem para nós e enxerguem Deus, e olhem para nós não como militares, mas como instrumentos de Deus. Isso é incrível, porque assim, apesar de não ter a vivência militar que vocês tiveram, e você tem, né? A questão da disciplina que você colocou no início sempre foi algo que muito refletiu as coisas da igreja, assim, sabe? Refletem as coisas da igreja. E não só pelo viés da rigidez da coisa, mas pelo viés da ordem das coisas, né? Tipo assim, tudo na igreja tem o seu lugar, tudo na igreja tem o seu tempo, né? Tudo na igreja é perfeitamente ordenado para, né, para a adoração do nosso Senhor e para a salvação das almas. E uma missão como essa, um apostolado como esse, reflete um lado de Deus que eu tava com certa saudade de conhecer, apesar de nem ter conhecido. Porque, tipo assim, eu não tive essa experiência antes, entendeu? Quando eu vi pelas fotos, eu só pude ver através de imagens e vídeos e tal. Primeiramente, eu realmente pensei que fosse a Guarda Nacional, né? Quando começaram ali, todo mundo de preto e tal. E quando eu vi nas costas, foi como um impacto de dizer, a minha igreja também tá aí. Olha só, a minha igreja também tá aí, sabe? Tipo assim, não é só, e com absoluto respeito a todos os apostolados, todos os carismas, todas as missões, porque não é sobre a qualidade do serviço, mas estar em todos os lugares e a igreja estar presente em todos os lugares, né? Mas de pessoas preparadas para fazer o que é preciso, que no caso é a guarda, a condução, a boa condução, a organização daquilo ali, e profundamente espiritualizadas. Isso transmite uma segurança maior do que a Guarda Nacional. A Guarda Nacional. Desculpa falar, tava evitando polêmicas, mas tem uma hora que é preciso ser polêmico nesse canal. Mas de fato, porque nós católicos que somos, a gente sabe que a nossa vida não é o que há de mais importante. A gente sabe por quem a gente dá a nossa vida, né? Mas quando a gente nota que existe um cuidado com as almas, isso transmite uma segurança que é inigualável. É um dos nossos grandes desejos. Né? Até porque a missão é salvar almas. E não é só a alma que entra no exército. Todas aquelas que têm contato conosco. Por isso, precisamos estar bem armados. Exato. Então, o exército de Deus também tem suas armas. Por isso, quando nós estamos ali no posto, em prontidão de serviço, estamos sempre em oração. Se não estivermos com o texto na mão, que é preciso que esteja, estamos ali em intensa oração interiormente, né? Principalmente de intercessão. Então, nossas armas é o Santo Terço, a Bíblia e a cruz. Então, um bom soldado, ele precisa andar armado. Mas não é ter só as armas, é usá-las, né? Certamente. Não adianta um soldado ir para uma guerra e no meio de tudo aquilo que acontece, apenas segurar a arma, né? É preciso utilizá-la. Então, nós acreditamos que a nossa missão, ela alcança muitas vidas também por meio da oração, da nossa intensa oração quando estamos em serviço. Então, quando a gente está ali no posto, a gente sempre está rezando, a gente sempre busca ter a sensibilidade de perceber a necessidade daquele outro que está ali naquela visita.
Então, sempre vem as inspirações de chamar aquela pessoa, de rezar por aquela pessoa, né? A gente sabe que o desejo de todos que passam pela peregrinação é tocar na imagem. E é um dos protocolos que não se pode tocar na imagem, né? E muitas pessoas, elas choram por isso, né? Eu imagino. Porque desejam, mas vocês estão aí do lado, eu queria ser um de vocês. Caramba. Né? E a gente, poxa vida, a gente vai se encontrando realmente na missão. Então, também perceber a necessidade do outro, né? Ir ao encontro do outro através da peregrinação. Existem muitas experiências dessa peregrinação que a gente vai levar para o resto da nossa vida, né? E um dos lugares que a gente passou, o padre falou assim, olhe, se a peregrinação não lhes santificar é porque vocês são ruins. Aí eu disse, a gente, não, eu tava com a Bárbara, disse, Bárbara, a gente não pode ser ruim, né? É melhor a gente santificar. Mas realmente é um meio de santificação a peregrinação. Está sendo. Você falou, Vitória, que surge, né, às vezes, a inspiração, né, de rezar para algumas pessoas. Já aconteceu de ir para rezar na pessoa, vou nada. Ela me prender, vem aqui. Não tem pessoas que realmente têm receio, assim, por não conhecer o que realmente é o exército. Ou quem tá atrás da farda, né? Tem umas pessoas que pensam que é a Guarda Nacional. Tem pessoas que ficam, assim, tensas quando nos vê pela questão da postura, pelo aquilo que a gente tem que passar em questão da guarda da imagem. Então, elas pensam que a gente realmente é pessoas armadas, assim. Vai levar uma cotovelada. Então, quando a gente chega e se aproxima, tem gente que se assusta, né? Mas aí a gente tem um jeito também de abordar, né? Legal. De realmente ir ao encontro dessas pessoas. Que legal. Eu lembro do texto que ela disse que fica segurando. Se você tentar encostar na imagem, você vai ver o texto bem pertinho. Ele pode se aproximar muito. E ele tem bala com força, né? Tá vendo? São o quê? 53 munições? 54? É 50 pra lá! 50! Somos bons, mas ninguém reza contando, a gente reza rezando. Eu sou um contador por formação, não sou obrigado a exercer. Mas é isso. Agora voltando um pouquinho, Vitória, você falou lá no início, né? Que depois ia falar um pouquinho mais sobre a Casa da Paz. E aí, curiosos que somos, queremos saber também como é que começou esse carisma, né? A comunidade começa. Sabemos que a tua família hoje já toda faz parte, todos missionários de vida, né? Mas onde que começa? Como que começou a Casa da Paz e qual a atuação dela hoje na igreja, né? Digamos assim, o carisma da comunidade mesmo. Casa da Paz, meu grande amor. Aí sim. A Casa da Paz, Ave Maria, é bom demais, né? A Casa da Paz começou com 5 mulheres que se reuniam para rezar. Pô, bom de rezar, né? Bom, né? Se reuniam para rezar e desse rezar, né? Vamos resumir porque a história é grande, já são 25 anos de carisma. Caramba. E elas se reuniam para rezar e percebiam que realmente também não era só aquilo. Então elas rezavam e diziam, não, precisa da gente fazer alguma ação. Então a oração tem uma ação. Então elas vamos para os pobres. Então elas começaram a fazer sopão e levar num lugar lá em João Pessoa onde ninguém queria ir, que se chamava o Lixão do Roger. Lixão do Roger. Então as pessoas iam para lá quando descarregavam os carros de lixo para recolherem lixo para sobreviver. Então ela disse, não, ali é nosso lugar. Vamos para onde ninguém quer ir. Isso Jesus faria. Então elas entregavam sopão, tinham contato com as pessoas e elas começavam a se apaixonar por aquilo, né? Então elas, é isso, é a oração e a ação. Então elas passaram por um bom tempo, né? Realizando essa ação social e se reuniam para rezar. Então elas alugaram uma casa, né, para elas se encontrarem para rezar. Só que elas só rezavam e retornavam para os seus ambientes, para as suas famílias. E certo dia elas estavam lá rezando e o portão bate. Então era uma prostituta com um filho. E ela queria abrigo. E elas ficaram perguntando, como é que a gente vai dar abrigo se a gente nem mora aqui? Elas disse, mas a gente não pode deixar uma casa que foi alugada com uma pessoa que a gente não conhece. Então, o que é que a gente precisa fazer? Alguém precisa ficar.
Então, 2 delas decidiram ir para essa casa, para que pudesse acolher aquela mulher que estava precisando de um teto. E elas não pensaram 2 vezes, elas foram e fizeram. Caramba. Só que elas não imaginavam que ali já estava dando seus sinais do que era uma comunidade, né? Então, elas perceberam que o estar com os pobres, o acolher, fazia parte daquela missão. Então, quando elas começaram a perceber isso, até essa sensibilidade, elas foram e procuraram a igreja. Então, aí se começou a ter os primeiros passos através desses acontecimentos, né? E certo dia, a nossa fundadora, ela estava escrevendo uma pregação. Só que ela adormeceu. Ela começou a escrever, ela pensava que ela estava escrevendo a formação, a pregação. Só que quando ela se acordou e ela foi ler o papel, a pregação tinha o nome Casa da Paz. Nossa. Caramba. E naquele escrito estava o que seria a Casa da Paz. Estatuta. Ela pegou o papel, amassou, jogou. Guarda. Jogou! Ah, jogou. E uma pessoa encontrou e tirou do lixo. E daí ela foi realmente percebendo, não, Deus, ele tá querendo muito mais da gente. E a igreja foi nos auxiliando. Quem encontrou no lixo, que é o primeiro lugar que elas foram pra... O local do apostolado, aí a gente foi lá e Deus usando a pedagogia dele. Meu filho. Eu sou útil. E olha o lixo. Então aí elas foram realmente percebendo que ali estava se crescendo uma comunidade através daquelas 5. E daí elas foram indo de uma por uma, indo morando nessa casa. Começou a chegar mais acolhidos, a chegar novas vocações. E aí a gente foi crescendo, criando forma, né? E nessa forma, né, Deus criou a Casa da Paz, através da oração do pobre, daquele que precisava. Então, foi aí que surgiu a Casa da Paz. Então, resumindo, né? Hoje a Casa da Paz tem 25 anos. Existem vários trabalhos sociais e trabalhos de evangelização. O nosso carisma. Depois de muito tempo, né? Primeiro nós dizíamos que o nosso carisma era a caridade, pela identidade da nossa vida, né? Mas depois de muito discernimento, foi quando Deus inspirou no coração da nossa fundadora que o carisma era ser como Maria, um sinal de Deus no mundo. Maria, a primeira casa, né? E nós somos uma casa da paz. Então, o nome da nossa casa é Casa da Paz, Maria de Nazaré. Né? Maria de Nazaré, a primeira casa, né? Então, assim, foi daí que a gente realmente, que elas encontraram e disse, não, realmente é isso. Né? Então, hoje nós desenvolvemos vários trabalhos sociais, a gente tem trabalho de acolhimento. Lembra que lá no começo eu falei que tinha umas crianças que eu cuidava? Sim, Naquele tempo, já se tinha um abrigo. Tinha mais de 30 crianças naquele tempo. Fruto das pessoas que vinham para lá ou já também dos vocacionados? Depois que a gente começou a acolher, a gente precisou ir para conselho tutelar, para juizado de menor. Então foi e criou o abrigo São Gabriel. Depois que nós nos mudamos, o juizado queria que as crianças que tivessem famílias, elas retornassem para casa. E a gente também não tinha mais estrutura para acolher tantas crianças, porque a demanda era grande, porque o nosso abrigo era diferente. Existia o lado muito maior espiritual, né? E realmente fazer com que aquelas crianças encontrassem o verdadeiro amor, né? Então, a nossa demanda era muito grande. Então, nós precisávamos mudar de casa. Então, vamos lá contar um dos grandes milagres da Casa da Paz. Adoro! Aí sim, essas partes a gente gosta. Acho que vai até tarde hoje. Eu estava ansioso para esse momento. Olha, você que está assistindo, assista por completo. Por favor, pelo amor de Deus.
E então, assim, nós precisávamos mudar de casa, porque as crianças moravam numa casa e os membros moravam em outra. Então, a nossa fundadora andou muito para encontrar um lar para nós. Então, encontramos uma granja. Só que a Casa da Paz, desde o seu princípio, viveu de doações. Então, a gente sempre ralou muito, de domingo a domingo, íamos em busca da Santa Providência. Vendia trufa, biscoitinho, fazia campanha em sinal, nas praias de João Pessoa, em supermercados, em Ceasa, em tudo que você existia alguém da Casa da Paz pedindo. Quando as pessoas olhavam para nós, já sabiam que a gente ia pedir. Mas era a nossa alegria. Por quê? Um dos nossos baluartes é São Francisco de Assis. E São Francisco é o nosso modelo de vida apostólica. O maior pidão desse mundo, né? Então, assim, para nós sempre foi a alegria ser dependente. Primeiro de Deus e do outro. Então, se lançar na providência não é para todo mundo, não. E a gente foi, então vamos se lançar nessa providência. A gente não tem para onde ir, a gente vai achar. E ela achou essa granja. Fizemos um contrato de morada e aluguel. Vamos embora. Todo mês a gente tinha que conseguir. Vai ter que aparecer. Então, a gente passava aquele mês ralando, né? Mas, por bondade divina, nunca faltou. Graças a Deus. Nunca faltou. E foi só um ano de contrato. Então, quando fechasse esse contrato, a gente tinha que... Ou a gente comprava aquele lugar, ou a gente não tinha para onde ir. Tinha frango na granja? Porque se tivesse, não podia faltar. Diminuía até de comer. Pô, meu filho, tinha não, viu? Porque se a gente colocasse os franguinhos, tinha um bichinho que comia eles, né? Aí não dava certo. Então, a gente continuou assim, morando de aluguel. Aí, quando a gente estava num determinado tempo morando de aluguel, em oração, Nosso Senhor fez uma ousadia, né, conosco. Que Ele é ousado, Tipo né? dele, né? Existia um lugar lá que a gente queria preparar para a ala feminina dormir. Em oração, Jesus disse: dá o meu lugar, que eu darei o resto. Para quem acredita que Deus fala, Ele fala, né? E a gente disse: como é que a gente vai dar um lugar para Deus, que a casa nem é da gente? Aí nossa fundadora fez: Ele pediu, então vamos fazer. E a gente construiu nossa primeira capela morando de aluguel. Cara. Foi na ousadia mesmo. Então a gente construiu capela linda, Nossa Senhora da Providência. A gente botou logo esse nome, porque tinha que ter, né? E o lugar da casa. A Divânia sempre falou, a Divânia é nossa fundadora. Já eu falo também a mais dela. E ela sempre dizia: a capela é o coração da casa. É aqui onde bate o coração. Então a gente precisava ter um coração para que todo o resto se movesse, né? E a gente fez a nossa capela. Continuamos morando de aluguel, né? E chegou um determinado tempo de que a gente tinha que decidir. E a gente, meu Deus, se a gente vai embora, a gente fez uma capela, para onde a gente vai? Então a Divânia sempre dizia: quer ir em busca da providência? Vá onde o coração bate. E a gente passou muitos dias em oração. Muitos. Tinha orações que era até 3 horas da madrugada a gente rezando. E rezava e nada. Jesus manda um anjo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, a minha boca já tá mole, Senhor. E nada. E ela disse: não, confie. Vamos confiar, a gente vai conseguir. Então, na semana da gente tomar alguma decisão, a gente ainda não tinha nada. E a gente disse: o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Para onde vai as crianças? Porque a nossa importância, a nossa grandiosidade era as crianças. Porque cada criança daquela, para nós, a Divânia nos ensinou que era o menino Jesus. Porque ali era a casa, né? E para onde a gente vai com essas crianças? E a gente não sabia. E tudo bem. Chegou no dia, né? Gente, vamos lá. Vamos ver se acontece alguma coisa. Quando a fé, né? Então, quando nós estávamos para resolver, né, toda a papelada, aí recebemos uma ligação de um anjo. Olha só. Jesus me pediu para dar esse lugar a vocês. Que é isso? Meu Deus do céu. E por bondade da providência divina, nós ganhamos aquele lugar. Caramba.
É surreal como essas coisas são. Eu não duvido, eu realmente não duvido. Agora você imagina um bando de louco Ave Maria! gritando, chorando, sorrindo, porque a graça foi grande demais. Meu Deus. Muito Não teve nem o grande. que disse. Até que enfim, pelo amor de Tem Deus. que- A boca que já tá. Tem os Tomé, né, que só acredita vendo. Mas assim, pra nós ali foi a Caramba. resposta final, né? Ali é nosso lugar. Foi ali que Deus nos escolheu para que ali fosse o nosso lar, a nossa casa, a casa de Nazaré. Então, a partir dali, a casa depois foi crescendo em estrutura e em graça. E todos os dias a gente vive um milagre. Todos os dias. Né? A gente olha assim as pequenas construções. Todas foram nós que fizemos aos poucos. Fomos transformando aquela casa que era pau, barro e mato. Hoje, a gente contempla o milagre de Deus. Olha só que massa. Que massa. Né? E Meu Deus. por graça de uma grande mulher que nos ensinou, né? Primeiro a Virgem Maria, ela que é a nossa grande mestra, né? Até porque o carisma é ser como Maria, um sinal de Deus no mundo. E também a nossa fundadora. Edivânia Marinho, ela deixou um testemunho para nós, porque nós... Hoje eu não digo que a perdemos, né? Mas ganhamos uma intercessora no céu, mas na Covid-19, né? Ela foi para o lugar que ela mais queria. Então, a Edivânia deixou para nós um grande legado. E a gente precisa, com nossas vidas, dar continuidade. Né? Ela deixou tudo. Ela perdeu tudo. Mas ela soube, através da sua vida, santificar muitas vidas. Né? E hoje eu não tenho medo de dizer, eu vivi com uma pessoa que era santa. Com o seu testemunho, com a sua espiritualidade, com a sua doação, com o seu desejo de salvar almas, com a forma com que ela tratava os pobres. Era o grande amor delas, eram os pobres. Olha, quando o abrigo foi fechado, 18 crianças não tinham para onde ir. Crianças que os pais tinham sido assassinados, crianças que iam ser vendidas. E ela não pensou duas vezes. Ela adotou 18 crianças. Até hoje, o juizado do Brasil pergunta por que uma mulher adotou tantas crianças de uma vez só. Caramba. Então, assim, a vida de Edivânia nos dá vida todos os dias. Então, assim, ela morreu aos 50 anos de idade. Mas foram 50 anos bem vividos. Onde a gente pode contemplar cada ano que a gente viveu com ela, a gente pode perpetuar a história, os ensinamentos. Ela foi uma pastora, ela soube cuidar das suas ovelhas, ela foi uma mãe também. Saudade a gente sente todos os dias, né? Mas, assim, o nosso desejo hoje é dar continuidade à história da Edivânia. É fazer com que as pessoas também encontrem na nossa vida a história da Edivânia. Porque a história da Edivânia é o carisma. E nós somos o carisma, né? E realmente contemplar a vida de Edivânia é realmente ver os traços do dedinho de Deus, assim. Sim, sim. E eu vivi com ela 15 anos. E esses 15 anos eu sei que eu vou levar para a eternidade. Porque tudo que ela me ensinou não me levou a outro lugar, se não fosse para o céu. Meu Deus, cara. Né? Antes da morte dela, no tempo da pandemia, um mês antes, ela reuniu toda a comunidade, a gente, todo mundo no distanciamento e chorando, porque viver em comunidade, viver em família, naquele momento a gente estava todo mundo separado na mesma casa. E ela nos reuniu. Disse, olha, eu vou falar para vocês a morte. Um consagrado a Deus só pode contemplar o rosto de Deus morrendo. Vocês não podem ter medo da morte. Só ela vai nos levar para Deus. A nossa querida irmã morte, como diz meu pai Francisco, né? Então ela disse, olhe, há em mim, e ela começou a gritar, há em mim o desejo do eterno, há em mim o desejo do eterno. E a gente ali não imaginava de que ela estava nos preparando para a morte dela. E ela disse, eu escolho Deus até o fim da minha vida. Cara. Né? E
um mês depois, ela faleceu. É impressionante. E assim, ela morreu, a gente não pôde fazer velório, a gente não pôde ver ela. Ela morreu como veio ao mundo. E era assim que ela queria. Então, até o último suspiro da vida dela, né, acho que uns 3 dias antes da morte dela, ela ligou para mim. E eu guardo o som da voz dela para o resto da minha vida, né? E ela no telefone, preocupada com as missões da Casa da Paz. E pedia para que a gente não deixasse o carisma morrer. Não deixe o carisma morrer. Não deixe o carisma morrer. E por 2 vezes ela parou a ligação e fez: Vi, obrigado por tudo. Aí ela respirou, que ela estava com uma falta de ar, né? Respirou bem fundo e disse novamente: Vi, obrigado por tudo. E ali eu compreendi, mas não queria entender, né? Porque eu não queria perder aquela pessoa que eu tanto amava. Mas eu sabia que o desejo dela ia se cumprir, que era se encontrar com Deus. Né? E meses depois a gente encontrou um testamento dela. E esse testamento, para nós, é o grande tesouro, né? E foi quando ela falou da vida dela, da alegria de ter vivido os 50 anos bem vividos, né? De ter dado a vida dela a Deus, né? De ter lutado por tantas vidas. E que desejava que a gente um dia se encontrasse todos no céu. Então eu sou muito feliz por ser Casa da Paz e por ter tido uma fundadora que me ensinou a lutar pela vida e desejar a eternidade. Surreal. O Padre Igor, que eu acho que vocês conheceram, né, quando ele esteve aqui, ele tinha falado, né, que a vida de um santo tem peso 1000 assim, na história da humanidade, né? Não tem como passar desapercebido. Você, quando convive, sente que é diferente, sabe? Que é. E rezaremos pela alma dela para que, enfim, a igreja confirme aí. Mas que bom, que feliz que com esse legado, né? É engraçado como é isso do carisma mesmo, da doação de vida mesmo, né? Especialmente pelos pobres. Um dos motivos da Vitória estar aqui hoje foi não sei se foi um Reels ou um Story que a Tamires viu no Instagram, não lembro de quem, mas eu acho que foi você colocando a imagem sobre o túmulo do Padre Pedro. Né? E foi um vídeo que me pegou muito também, porque assim, o Padre Pedro foi um grande exemplo, né, de doação, de doação de vida mesmo pelos pobres, e construiu muitas coisas pela providência de Deus mesmo, né? E o Padre Igor chorando naquele vídeo, ela com a imagem em cima daquele, que é um amigo que eu tenho no céu, com toda certeza, o Muitas Padre das Pedro. paróquias daqui de Teresina foram levantadas por causa de exatamente, né? E aí foi uma das coisas que trouxe, e aí ligando os pontos aqui do carisma, do amor, né? E doação de vida pelos pobres e tudo. Que isso? Foi, assim, para mim foi uma experiência incrível chegar naquele lugar. Quando eu entrei naquele lugar e quando me aproximei do túmulo, né? Eu só tinha escutado pouco da história do Padre Pedro, mas me chamou muita atenção porque me ligou muito à vida de Edivânia. Porque a Edivânia lutou muito pelos pobres. E ela realmente brigava mesmo. E ela exército. brigou tanto que foi no exército, irmão. Não é uma briguinha. Ela é a nossa major. Então, assim, quando eu entrei naquele lugar, aquele lugar exala santidade. Exala santidade. E quando eles pediu pra gente se aproximar do túmulo, o meu sentimento realmente era colocar a imagem em cima do túmulo. E eu não contive minha emoção. Porque o sentimento que eu sempre tenho quando eu estou diante do túmulo de Edivânia foi o sentimento que eu tive lá. Era como se eu conhecesse ele. E realmente dá para sentir a santidade. Existem sentimentos que só a alma, né, compreende. A gente não pode decifrar por palavras, né? E o que eu senti ali, só minha alma consegue entender. Eu não consigo falar, né, decifrar.
mas que Padre Pedro realmente ele deixou um rastro de Deus aqui, ele deixou. Feliz de quem enxerga isso, né? E que sabe bem aproveitar aquele lugar, né? E todos os lugares que ele deixou, né? Mas aquele túmulo ali realmente, e eu voltei para rezar ali novamente, porque o sentimento era de que naquele momento ele estava intercedendo por mim, né? E que realmente eu reconhecia, dava para sentir a santidade daquele homem, né? Eu não conhecia ele pessoalmente, mas o que se liga na eternidade é mais forte e a gente pode sentir, né? E realmente eu acredito na santidade do Padre Pedro. E ele é o meu intercessor, né? Que legal, incrível. Vitória, a gente falando da imagem aqui, né? Quando o Léo esteve aqui, que inclusive está aqui nos bastidores, né? Juntamente com a nossa amiga Bárbara. Aí, tá? Amigo, tá o nome. Tá aqui. Eu demorei porque eu tava querendo aqui disfarçar que eu não tava lendo, mas agora eu tenho que deixar claro pro Brasil inteiro. Porque que eu tive... não é assim mesmo, acontece. Aqui enfim, vocês entendem. Mas quando ele veio aqui, ele trouxe pra gente uma novidade que pra gente foi assim, meu Deus do céu, que é a réplica do santuário que vai ter aqui no Nordeste, lá em João Pessoa, certo? E aí, meu Deus do céu, pra gente foi um negócio que sim, vai estar aqui perto, a gente vai ver todo dia. Como se desse pra ir pra João Pessoa todo dia. Mais perto, né? Pelo menos tá mais perto, exatamente. Como é que tá esse processo por lá? Como é que tem, né? Como é que tá o andamento disso? Como é que a Casa da Paz está organizada nesse sentido? Vai dizer que é dentro do terreno. E parece que sim. Sério. Não, para com isso, eu vou embora. E aí, como é que a gente pode contribuir, ajudar? Já tem alguma coisa que a gente possa fazer além das orações? Como é que tá esse processo? Com certeza pode ajudar, sim. Mas vamos lá do começo, né, dessa história. A nossa missão junto aos Servitas, né? Que o Servitas é esse grupo também responsável, né, para contribuir nessa missão aqui diante da nossa realidade e região, né? E eles também são esse meio, né? Estão sendo esse meio, né? De que essa imagem peregrina chegue até nós e que a partir daí possamos viver essa grande experiência. Eles também foram nossos grandes colaboradores, né? Foram através deles que essa graça chegou até nós, né? Eu quero até aqui louvar e agradecer a Deus pela vida de Eudes, né? Eudes, ele é o personagem escondido, mas foi através dele que essa grande graça chegou no meio de nós, para todos nós, né? Porque não é uma graça isolada, né? Mas é uma graça partilhada, né? E através do Eudes, né, por meio dos Servitas, que essa graça chegou na nossa região, né? Então foram eles que foram a fazer esse apelo para a nossa região, né? Então chegou uma ligação na Casa da Paz ano passado, né, querendo saber se nós aceitávamos sediar uma capela réplica das aparições. Aí, claro que a gente não pensou duas vezes. O Rafael, que recebeu essa ligação, que também é guardião do Exército e membro da Casa da Paz, consagrado da Casa da Paz, ele disse sim. Agora foi um sim assim mesmo, sabe? E aí ele desligou a ligação, aí ele ficou, né? Como de nordestino está atalado, né? E ele foi lá comunicar a nossa superiora. Ela, como assim? Como é que se dará isso aí? Você só disse sim? Ele foi, só disse sim. Então, depois, aí, o Eudes, ele foi explicar, né, para nós que existem capelas réplicas no mundo. Essas capelas são extensões do santuário. Em cada capela dessa é um pedacinho de Fátima, né? Então, no mundo, lá na República Tcheca, Panamá, Filipinas, e já existe uma no Brasil, que é lá no Rio de Janeiro. Mas que o nosso Nordeste, ele tinha recebido, né, a graça de poder ter uma capela dessa. Então, esse pedido foi levado até o santuário de Fátima, né? E para nós recebermos uma resposta, né,
de volta, né? Era um bom tempo, né? Eudes falou, pode ser 3 meses ou mais, para receber realmente a aprovação lá, assinada, né? E a gente tá certo, vamos esperar. Será que isso é verdade mesmo? Né? Porque a gente mesmo falou como Nossa Senhora, como se dará isso? Sim, eu imagino. Se não tem dinheiro algum. Como fará se não conheço dinheiro algum? Então a gente, vamos embora acreditar. Mas minha gente, em 15 dias chegou a resposta. Uau. Quer dizer, não foi a resposta, já veio o documento da aprovação. Caramba. Então a gente, não, é verdade mesmo. Parece Vamos que- colocar os pés no chão, porque é verdade mesmo. Então, existia a aprovação, né, do santuário, mas a gente precisava também da aprovação da arquidiocese, né? Porque senão era a mesma coisa de nada. Então, fomos até a arquidiocese, eles fizeram uma reunião com todo o clero e a gente intercedendo, né? Meu Deus do céu, que esse clero atenda o apelo de Nossa Senhora. E a gente recebeu também a resposta positiva, né, do nosso clero. E estamos com essa graça aí de sediar. Onde é que vai ser sediada essa capela? Curiosidade do meu coração. Meu povo, sendo pequeno, como diz uma canção da Casa da Paz, né? Sendo pequeno, serem mais. Isso é evangelho, né? Ser o menor, né? E Nossa Senhora escolheu a Casa da Paz. Foi não. Né? Essa capela ela vai ser construída dentro da sede da Casa da Paz. Meu Deus, que Foi ela que disse lá pro cara dar o término. Então a gente ficou perguntando por quê, né? Por que a Casa da Paz? E a gente vai realmente percebendo que ela aparece onde ela quer, né? Se a gente, por que ela apareceu em Fátima? A gente vai perguntar, né? Então existe ali um significado maior, né? Da parte de Deus. Por que na Casa da Paz? Né? Não é mérito, não foi escolha nem pedido nosso. Foi o próprio Deus que escolheu aquele lugar. Assim como ele escolheu a Virgem Maria, né? Então, a gente disse, eis-nos aqui. Então, nós recebemos toda a planta, né? Existe todo... Tem que ser daquela forma. E a gente começou a rezar diante daquilo, porque a gente disse, meu Deus, a gente não tem dinheiro para construir. Onde é que a gente vai colocar essa capela? Porque é uma capela pequena. Quem conhece Fátima, aquela capelinha branca é pequena, linda, singela, mas existe uma estrutura maior para acolher os peregrinos. E a gente ficou estudando nossa casa na estrutura física. Onde é que a gente ia colocar aquilo? Porque a gente não tinha mais espaço para construir. E a gente foi estudando, né, o caso. E na nossa casa, hoje a gente entende que existe no mundo grandes... outras covas da Iria. E quando a gente foi olhar a nossa casa também é um buraco, como a cova da Iria, né? Eu sei que ali não é a cova da Iria original, né? Mas a Virgem Maria quis aquele lugar onde tantos não conhecem ainda, né? É um lugar escondido no meio de uma periferia, um lugar simples, mas que ela escolheu, né? Então, quando a gente olhou ao nosso redor, a gente precisou fazer o quê? A gente precisou demolir aquilo que a gente tinha construído. Caramba. Então, existia um calçamento que fazia pouco tempo que a gente tinha ralado para cada quadradinho daquele. E a gente precisou demolir toda a área de lazer, porque a gente sabe que muito mais o Senhor dará. Então, nós já iniciamos o processo, né, de demolição e estamos na fundação. Mas para que a graça aconteça, tem muito trabalho pela frente. Então, é nisso aí que a gente precisa de muitas ajudas, né? Porque a gente sabe que essa capela não é só de João Pessoa. As capelas das aparições existe uma grande dimensão. A gente precisa olhar além, né? Então, a gente tem que estar preparado para salvar almas, né? Então, estamos trabalhando muito por esse projeto. Em todo lugar que a gente vai, a gente pede. Inclusive, vou pedir aqui também, claro, né? Hoje vem aqui, ó. Em algum canto. É? Eu acho que tá bem ali, ó. Então, você também, né? Pode ser, como a gente fala, né? A campanha é Faça Parte do Milagre. E você pode ser um tijolinho para ajudar. Fala pra essa pessoa que tá olhando aqui. Olhe você.
pode ser um tijolinho para ajudar essa grande graça que o Nordeste recebeu, que é a Capela Réplica das Aparições. Então, você pode estar contribuindo primeiramente com as suas orações, porque é o que vai sustentar a obra, mas também você pode ser instrumento de providência para que essa capela se erga. Estamos só no comecinho, mas nós acreditamos no milagre e ele vai acontecer, mas você pode também fazer parte dele. Vai ser massa demais. Eu já me vejo lá, não tem condição. Também, com relação à imagem que fica nas réplicas, né? É uma imagem que é de Fátima, que vem de Fátima? Vem de lá. Vem de lá, é uma imagem que é feita aqui. Não, vem de lá. Como é o nome do que fazem mais de Lourdes? Esqueci o nome do cabelo. Enfim, tem uma pessoa que fala. Não, vem de lá, uma imagem para ficar na capela, né? Que legal. Mas existe um tempo determinado para a primeira etapa, porque a capela foi dividida em 3 etapas pela a dimensão da obra, né? E também pela nossa realidade de vida, porque a gente tem que pisar os pezinhos no chão, né? Então, nós dividimos em 3 etapas. A primeira etapa já vai ser inaugurada agora dia 13 de outubro. Até lá, o milagre vai acontecer, né? Acontecendo dia 12. Eita, Glória! Então, você também já está convidado, né? Vocês também a estarem presentes nesse dia de graça, de milagre, que é o dia 13 de outubro, que é onde finaliza a peregrinação. Depois tem as outras demais etapas, porque não tem só a estrutura capela e o alpendre, como chamam, para acolher os peregrinos, né? Existe também um prédio, que é o anexo, porque onde tem uma capela é necessário ter esse anexo, porque constantemente temos que dar formações, fazer seminários com todos os assuntos envolvidos na capela, aparições, Fátima e tantos outros assuntos, né? Os pastorinhos. Até porque, como eu acho que o Leonardo falou aqui, não falou, Léo? Sobre não ser apenas é a réplica de um lugar que você vai visitar, não, mas tudo que tem lá vai ser feita com isso. comunhão, né? É sim, está em extrema comunhão, né? Somos um só, né? Não é nada dividido, somos um só. E nós temos que dar continuidade, né, à propagação, né, das mensagens de Fátima. Excelente. É ser os pastorinhos do século atual, né? Exatamente, os pastorinhos contemporâneos. É isso, olha aí. Já tô até com minha boina aqui, minha foice, né, aparecendo. Quem é que vai fazer a segurança da imagem? Olha, tem muita gente procurando do Piauí para ser um guardião. Eu não duvido, não. Isso aí onde é que a gente manda pedir? Lá na... Tem que rezar, viu? Lá em João Pessoa, na Arquidiocese, nós somos reconhecidos, recebemos o título como Guardiões de Honra da Virgem Maria. Que bacana. Mas você precisa já acabar mesmo alguma hora, né? Não é pra acabar não. Não precisava não, né? A gente podia ficar aqui, inclusive, trazer tudo da equipe pra ficar aqui. A imagem pode ir pra cá. Sem assim, querendo, né? Sem nenhum tipo de... Exatamente. Mas vocês chegaram a ver já a imagem, vocês? Eu vou ver amanhã. Olha. Pela manhã. A gente se encontra lá. Não encontraremos. Vai ser amanhã aí na Amparo, né? 7h15. Tamires disse que vai lá o Davi de novo. O Davi tem uns contatos. Que quebra ali a barreira da empresa. Ai, já não sei. Tá na vigília. Vai ter a vigília. Tá na vigília. Muito bom. Mas é isso, porque conversa boa. Conversa muito boa, meu Deus. Muito obrigado, cara. Que bom recebê-los. Obrigado. Muito bom. E é isso. Você quer deixar mais alguma informação para quem está acompanhando? Algum recado especial? Sim. Você pode também conhecer a Casa da Paz, né, através do @Casa da Paz, lá no nosso Instagram. Você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa missão. E nos ajudar. Ajudem. Mas deixo aqui um recado para vocês, né? Nunca abandonem a Deus. Sejam fiéis, lutem pela salvação das almas de vocês. A mensagem de Fátima vem nos ensinar que nós precisamos ter uma vida de oração, buscar a penitência e a conversão.
Então, precisamos pôr em prática aquilo que foi deixado para nós. As mensagens de Fátima, elas não foram só para aquele tempo, elas são atuais. Então, é preciso conhecer e também colocar em prática aquilo que a Virgem Maria deixou como ensinamento. Então, que a Virgem de Fátima possa interceder por sua vida e que você possa entrar na escola de Maria. Essa escola que vai te levar para o céu. Excelente. Só mais uma coisa que eu não lembro, confesso. Que se você falou sobre quem quiser ajudar a comunidade mesmo, né? Porque tem a ajuda é no mesmo lugar, para ajudar a réplica, ou tem alguma forma de ajudar especificamente a comunidade? Você pode entrar no Instagram da comunidade, tem algumas informações lá que podem contribuir aí nessa forma de você ajudar a Casa da Paz. Perfeito. E não esqueça de rezar pela comunidade. Sim. Né? Reze pela vocação da Vitória, Da Bárbara. Todos que estão aí participando do Exército hoje e que vão participar amanhã também. E é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Tem algum recado que você queira deixar aí para sua esposa? Não. É isso. Alguém, Matheus? Fiquem com Deus, rezem por nós, rezem por todos e até a próxima. Tchau.